Salve, salve fiel, salve, salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Beleza? Mais um giro de notícias aqui pra vocês, tudo que aconteceu aqui nessa sexta-feira no Corinthians, tá resumidinho aqui pra ficar bem informado, beleza? Então desde já eu te peço aí, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa as notificações, compartilhe se puder, para que o YouTube possa estar mais divulgando o nosso trabalho aí para mais torcedores corintianos, beleza? Bora para um giro de informações. O Corinthians já tem o Hugo Souza aí como definitivo aí no timão, beleza? O Corinthians já comunicou ao Flamengo que vai ficar em definitivo com o goleiro Hugo Souza. Hugo Souza, goleiro aí que está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians até o final de dezembro. Agora vai ficar em definitivo no timão, beleza? Mas porém o Flamengo aí segue aí amarrando, segurando aí, pedindo garantia. Mas o Corinthians já tem tudo encaminhado. Essa e muitas outras notícias você só encontra aqui. Fique até o final do vídeo que tem muitas outras mais notícias aí. E bora! De futebol de clubes aqui no GE, começando com o Corinthians, hein? Tem uma novidade boa pro torcedor, Hugo Souza, esse cara aqui, vai ficar em definitivo no timão. Quem traz as novidades do Corinthians é ele, Fernando Vidotto, direto do Parque São Jorge. É isso, Hugo fica. Boa tarde, bem-vindo. É isso, Luiz. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Corinthians comunicou o Flamengo ontem à tarde e formalizou a opção de compra do goleiro Hugo Souza, que tem contrato de empréstimo até o final desse ano. Agora o Timão vai ter que pagar 800 mil euros, quase 5 milhões de reais, para contar com um goleiro em forma definitiva. O Hugo, que desde que chegou ao Corinthians, se tornou uma das peças fundamentais da equipe do Ramon Dias. E hoje é um dia muito importante para o Corinthians, pensando no lado financeiro. Isso porque a patrocinadora master da equipe, a casa de apostas Esportes da Sorte, tem até hoje para regularizar a situação com o governo federal e obter a licença para continuar funcionando no Brasil. Caso contrário, o site vai ter que sair do ar. O Corinthians se sente, de certa forma, seguro em relação a isso, porque caso a Bet rescinda o contrato, o Corinthians receberá 100 milhões de reais, a empresa que é responsável pelo pagamento da maior parte dos valores do Memphis Depay, viu, Luiz? Boa, Vidotto, obrigado pelas informações, ótimo trabalho pra você. Todo dia tem uma nova no Corinthians, hein? Ó, agora a gente vai até o Rio. E são muitas que envolvem Hugo Souza, patrocinador, questão do estádio. Tem bastante coisa acontecendo no Corinthians, apesar, claro, da data FIFA, hein, Vlad? É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para Mari, para os fãs de esportes ligados nos canais ESPN. Vamos começar falando a respeito da situação do Hugo Souza. O Corinthians tinha do dia 10 de outubro ao dia 30 de novembro para manifestar o interesse na compra do jogador. E já no primeiro dia, no dia 10, o Corinthians já manifestou, mandou um ofício ao Flamengo dizendo que vai contratar o Hugo Souza. Ele será comprado por 800 mil euros, cerca de 4,9 milhões de reais, em 4 parcelas, que começam em janeiro de 2025 e vão até junho de 2026. São 4 parcelas semestrais. O Hugo vai assinar um contrato de 5 temporadas com o Corinthians. O problema é que o Flamengo deseja uma garantia bancária ou que o Corinthians coloque um dinheiro à vista. Mas o Timão está escorado justamente no contrato entre o Corinthians e o Flamengo, que diz que não precisa disso. Então, o Timão está garantido, pelo menos nessa parte, em relação a contratar o goleiro Hugo Souza, e com isso não vai precisar pagar multa no jogo de volta da Copa do Brasil, marcado para o dia 20. Vamos ver como que o Flamengo vai reagir em relação a isso nos próximos dias, mas o Corinthians está muito tranquilo nessa parte. Já em relação à Esportes da Sorte, a patrocinadora do Corinthians, a gente sabe que tem até hoje, dia 11, para regularizar a situação na Fazenda. Chegou até a ser circulado uma informação, que foi um ofício enviado pela CBF, que ela não estaria autorizada a ser utilizada na camisa do Corinthians nos jogos fora do Rio de Janeiro, mas a CBF mandou um ofício ontem, no dia 10, que a reportagem teve acesso, dizendo justamente que a Esportes da Sorte pode continuar na camisa do Corinthians, justamente porque ela tem uma autorização da Loterge, que é a parte de loterias do estado do Rio de Janeiro. A gente recebeu esse documento, conversou também com o departamento jurídico do Corinthians, então essa situação segue resolvida de momento. A gente sabe que tudo pode mudar nos próximos dias, mas até esse momento a situação é que a Esportes da Sorte continua na camisa do Corinthians e continua operando. Em relação ao estádio, Mari e Bruno, a torcida Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, ela está colocando a questão para quitação da dívida junto à Caixa Econômica Federal, que é de cerca de 700 milhões. Eles garantiram que tem garantias de conseguir
reunir o dinheiro, vão fazer uma campanha com os torcedores numa conta da própria Caixa, independentemente da diretoria do Corinthians. Então a gente pode ver nos próximos dias essa questão se o Corinthians vai conseguir essa quitação por fora, por iniciativa da principal torcida organizada do clube. Volto com vocês. Quando a gente fala que não é um clube que tem uma torcida, né? A torcida que tem um clube são nesses momentos que isso fica muito claro, né, Bruno? E não deveria ser nesse momento, né? Deveria ser no momento como normalmente acontece, de festa, de títulos, e não para pagar a conta de dirigente que foi responsável. Sim. Mas a torcida vai fazendo algo importante aí pelo clube pra gente também discutir. E o Cícero Melo tá com... Para todos os dias, mas hoje especialmente para o momento do Corinthians, porque em 10 de outubro é justamente a data, a partir de hoje o Corinthians pode adquirir os direitos econômicos do goleiro Hugo Souza, e há essa expectativa porque foi um dos, eu ia dizer poucos, mas vou ser branda hoje, um dos acertos dessa diretoria do Corinthians nesse momento, que foi achar o Hugo Souza no momento que tinha cometido erros e ficado sem goleiro, né, Zé Edgar? Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Camila, Ricardinho, Aline, Martim. Justamente, né? O Hugo rapidamente se consolidou como titular do time, né? Como uma referência para o torcedor e até dentro do vestiário, né? Chegou até a ser capitão na partida contra o Internacional, né? A última do time pelo Campeonato Brasileiro. E nesse dia 10 de outubro, o Corinthians fez o que estava previsto no contrato e logo no primeiro dia formalizou ao Flamengo, né? A intenção de compra, né? O Corinthians tinha no contrato de empréstimo, né, tem no contrato de empréstimo a possibilidade de exercer essa opção de compra, e o Corinthians fez o que estava combinado, né, e comunicou ao Flamengo que exercerá, né, essa opção de compra no valor de 800 mil euros, né, que dá um pouco mais da casa dos 4 milhões de reais. Isso não significa que o Corinthians pagou já o Flamengo, né? O Corinthians está seguindo o rito do contrato, né? Contrato, né, no qual o Corinthians pagou 200 mil euros para ter o Hugo emprestado até dia 31 de dezembro, e nesse contrato o Corinthians tinha que apresentar umas garantias, né, e apresentar oficialmente essa intenção da compra a partir desse dia 10. E foi o que o Corinthians fez, né? Já comunicou o Flamengo sobre essa intenção, e o pagamento, né, desses 800 mil euros vão ser divididos em 4 parcelas, né, de janeiro e junho de 2025 e janeiro e junho de 2026. Né? Alguns detalhes ainda estão sendo discutidos, como, por exemplo, se o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil ao Flamengo por utilizar o Hugo no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Até porque o que está valendo ainda é o contrato de empréstimo, mas o Corinthians seguiu o rito, né, comunicou o Flamengo, e a partir de 1º de janeiro terá Hugo Souza no seu elenco. Quero saber já da questão financeira, porque, né, 800 mil euros, quase 5 milhões de reais no momento, é uma dúvida para um Corinthians que tem, mais uma vez, questões com patrocinadora na mesma temporada. Já quero saber de vocês, mas acho que é importante a gente falar do Hugo, né, o quanto é importante para o Corinthians esse goleiro, e a gente traz até os números do Hugo Souza, porque no momento em que o Corinthians perde o Cássio e aí tem o Carlos Miguel como grande revelação do clube, podendo ser o sucessor com o contrato terminando e indo embora também do Corinthians, a aposta é no Hugo, que dos últimos, em 7, né, dos 22 jogos que ele fez pelo Corinthians, ele não sofreu gols, a média de em torno de 4 defesas, quase 3,8, mas 4 defesas, 75% de aproveitamento, defesas importantes, né? Fundamental na classificação do Corinthians, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Na 18ª rodada esteve na nossa seleção contra o Bahia, e com ele o Corinthians tem 47% de aproveitamento, era um pouquinho menos, 44% contando do estadual. Foi um goleiro que jogou e ficou com a posição, né, Ricardinho? Se tornou fundamental no momento que o Corinthians vinha muito mal, zona de rebaixamento, tinha dificuldade de não sofrer gols nas partidas, e o Hugo chega trazendo uma segurança importante para essa tentativa de retomada do clube, né? Depois da saída do Cássio e enfim, tudo que aconteceu, o Corinthians praticamente ficou sem um goleiro, né, ou sem uma referência, e achou esse caminho, essa alternativa. No início era uma aposta, né, por isso que ele veio emprestado, né, mas lógico, já costurado uma possibilidade de compra, é o que está acontecendo, e ele, nesse período que ele esteve, ele justificou essa, teoricamente, inicial aposta, né, do Corinthians, virando uma realidade, né? Hoje o Hugo não só um goleiro importante, mas ocupou um espaço necessário. A torcida confia nele, os jogadores, o elenco confia nele, e ele fez por onde? Pelas atuações, né? Por aquilo que ele construiu nesse período. Agora o Corinthians vai seguir essa tramitação aí para
tentar adquirir os 50% dele, apesar de já ter pago um dinheiro, né? Porque só os 2 jogos do Flamengo já deu 1 milhão a mais, né? Porque é 500 cada jogo, jogaram o quê? 2 vezes já nesse período? Sim. E as 2 partidas vão do Campeonato Brasileiro e agora teve a primeira partida pela Copa do Brasil. Vão jogar a terceira, agora vão jogar mais uma, que de repente vai se arrastar até a semana que vem, não sei se isso se concretiza em uma semana. Tem mais um valor que, pelo contrato em vigência, né? Mais um daqueles detalhes contratuais que foram mal divulgados, né, no Corinthians. Já teve a situação do Memphis, que era contrato até o final da temporada de 2026, mas não era bem assim, é meio da temporada. Quando os jornalistas tiveram acesso, não, aqui no contrato é meio... comunicou errado. E a data da compra do Hugo Souza, que era 1º de outubro, depois não, alguém foi lá, leu melhor, 10. Falou 10. Não, erramos aqui, não é dia 1º, é dia 10. O aviso é 10, que foi hoje avisou. Exato, e aí teve que pagar para utilizá-lo no primeiro jogo da Copa do Brasil, porque é um jogador muito importante, né, Calan? A gente vê uma temporada em que o Corinthians disputa... nesse momento, o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e acho que um dos itens da cartilha do rebaixamento é não ter um goleiro decisivo ou ter disputa por posição entre os goleiros. Essa o Corinthians rapidamente resolveu, né? O Hugo veio com uma turma que vem sendo muito importante pro Corinthians, né? Quando a gente fala em agregar, e o Hugo é esse jogador, e atrás de um grande clube você tem que ter um goleiro. No caso, na frente, tem que ter um goleiro. Né? E é um cara que se identifica muito com a torcida do Corinthians, ele já consegue ter essa troca com a torcida já tem essa confiança com ele em pouco tempo, tão decisivo, então indiscutível que foi um negócio muito grande para o lado do Corinthians. E aí? Desculpe, ninguém joga sozinho, o Corinthians não fez as melhores atuações do ano, talvez contra o Fortaleza, nos 2 jogos da Sul-Americana, classificou com folgas, mas se não fosse o Hugo, não estaria nas 2 Copas, nenhuma das 2. Nem na Copa Sul-Americana, nem na Copa do Brasil. Deve a ele ter chegado tão longe nas 2. O Campeonato Brasileiro, aí o Hugo também, ele é goleiro, não é mágico, né? O Corinthians ativou. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais informações do Corinthians.